Geminitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo maravilhoso, preceito diário aí do dia 6 de março. E aí, mais um dia abençoado na nossa vida? Preparados aí para mais um dia abençoado? Porque lembra que eu falo para vocês, né, gente? A gente tem que se preparar para receber as bênçãos. E como que a gente se prepara para receber essas bênçãos maravilhosas? Receber não, né, gente? Expressar essas bênçãos maravilhosas que já estão aqui na nossa vida, hoje e agora. Acreditando e tendo uma perspectiva, uma intenção de que hoje é o quê? Mais um dia abençoado na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É assim que a gente pavimenta, é assim que a gente prepara o nosso dia, sempre com expectativas maravilhosas. E quando a gente fala mais um dia abençoado, o que acontece? Será com certeza mais um dia abençoado na nossa vida, mais um dia de vida maravilhoso, mais um dia de trabalho maravilhoso, mais um dia de doação maravilhoso, mais um dia abençoado. É assim que a gente se prepara para o nosso dia, com a intenção de que tudo já está na mais perfeita ordem divina. Vamos lá para o nosso preceito, vamos ver o que ele está falando aí hoje, né? Preceito passado, ontem, 5 de março. Falei para vocês dos estudos, né? Que já são provados realmente. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele é um biólogo e ele é maravilhoso, é um livro aí que vale a pena ler pra gente quebrar aí as crenças com relação às doenças genéticas, as doenças hereditárias, as gripes que apareceram aí, né? As gripes que estão aí, né? Eu passei por um tempo aí bem gripada, mas olha, gente, depois que a gente começa a quebrar as crenças de que nada entra em sintonia comigo que não seja para minha mais perfeita ordem divina. Então é assim que a gente vai quebrando as crenças aí, através da repetição. Como eu falo para vocês, através da repetição nós chegamos à perfeição. Através da prática, da repetição, nós chegamos à perfeição. É assim que nós desenvolvemos, é assim que nós projetamos um futuro abençoado, mais abençoado e maravilhoso do que hoje, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 6 de março. Não julgue o todo vendo apenas uma parte. Olha só. A essência dos fatos espirituais só podem ser compreendidos através da compreensão espiritual. Por isso, tanto a Bíblia como as escrituras budistas são compreendidas verdadeiramente à medida que as pessoas se desenvolvem espiritualmente. Pode-se dizer o mesmo dos ensinamentos da Seishonoye. Muitos os criticam ou julgam como um cego que tateia uma parte do elefante. O elefante possui orelhas, presas, patas e tronco. Quem tocar apenas a presa poderá pensar que seja uma fera selvagem. Mas, na verdade, ele é um animal bastante manso. E o marfim das presas, quando usados em esculturas, é bastante valorizado. Então, o que ele está falando aqui, né, gente? Que quando acontece algo em nossa vida, quando, por exemplo, ele cita aqui as escrituras budistas e a Bíblia, até a própria Seishonoye, né? Que nós só entendemos verdadeiramente o todo quando nós estamos aí um pouquinho mais desenvolvidos na nossa mente e abertos a aceitar o que está escrito, né, gente? Porque, assim, na verdade, nós não vamos ler
com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos. Nós não vamos entender com a nossa mente racional. Tudo que você quer entender com a mente racional, você vai entender, mas não vai chegar até o todo. Não vai chegar até Deus. Lembra que eu falei ontem, né? Tudo começa em Deus e termina em Deus. Por mais que a ciência, por mais que os intelectuais estudem, eles nunca vão chegar à verdade sobre Deus. Porque, como eu falei, Deus não é para você estudar e entender, é para você sentir. Então é exatamente o que ele está falando aqui. Inclusive ele deu até o exemplo do elefante, né? Quem tocar apenas a presa pensará ser um animal selvagem, mas na verdade ele é bem manso. E o marfim das presas, quando usado em esculturas, é bastante valorizado. Mas o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente precisa ver o todo. E se a gente não consegue ver o todo, é porque ainda nós não estamos preparados para entender aquela palavra. Às vezes a gente não está mesmo preparado. Foi como eu falei semana passada, eu acho, né? No caso da gente querer ficar comparando esses ensinamentos, né? Masaharu Taniguchi, Joel Goldsmith, Joe Dispenza, Joe Vitale, Amit Goswami, Greg Braden, Deepak Chopra, Joseph Murphy, Neville Goddard. A gente não precisa comparar, porque quando a gente compara, a gente está querendo o quê? Entender. Nós estamos querendo entender. E o entendimento não vai levar vocês a Deus, somente a experiência. Lembra que eu falei da frase que eu li aqui? Enquanto você não passar pela experiência, a teoria não passa de teoria. Quantas coisas nós estudamos na escola e quando nós fomos aplicar no nosso dia a dia, não era o que estava escrito lá na teoria. Por quê? Porque cada pessoa vai passar de uma forma. Então aquela teoria é segundo as experiências da pessoa que passou. Então ela desenvolveu aquela teoria ali segundo o entendimento dela. Mas você pode passar por outra situação. Então é conforme você entra no sentimento e na experiência. E eu já falei aqui para você que quando a gente chega naquele êxtase, né, naqueles lampejos de agradecimento durante o dia, é maravilhoso, não tem como explicar, gente. É uma coisa tão fantástica que de repente você tá ali agradecendo e você não sabe nem por quê. De tão lindo que é quando você sente realmente Deus dentro de você. Então é isso que ele está falando aqui, para não julgar o todo vendo apenas uma parte. Não é só intelectualidade, não é só sentir, é tudo junto. A matéria e o espírito andam juntos. Não tem como eu viver só no espiritual aqui na matéria. Não tem como eu viver feliz, abundante, próspero, alegre, na harmonia, na paz, na sabedoria, só na matéria. Não tem. Porque a matéria, gente, ela não traz a eterna sabedoria, a eterna paz. Só quando você está em sintonia, em congruência, ali lado a lado com a espiritualidade, que você vai chegar à sua plenitude. Matéria e espírito. Matéria e energia. Então, como eu falo aqui e como a Seishonue fala, né? Só existe Deus e o que vem de Deus. E o que vem de Deus é o quê? Somente amor, paz, harmonia, sabedoria, alegria, provisão infinita, vida.
É só isso que vem de Deus, nada mais. Então, quando você começa a entender e não julgar por partes, você começa a entrar na frequência, na sintonia de Deus. Vocês estão fazendo o desafio aqui? EFD, entrando na frequência de Deus. Então, tem toda um processo aí pra gente ir trabalhando semana a semana. Depois vou colocar mais coisas pra gente entrando nessa sintonia. Mas tem que praticar. É o dia todo. É o dia todo praticando. Mas praticando, não precisa você ficar lá 2 horas mentalizando, meditando. As respostas virão até você. É só você estar atento às respostas. Atento a ouvir Deus, a enxergar Deus, a sentir Deus. Esteja atento hoje, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Não julgue o todo vendo apenas uma parte. A essência dos fatos espirituais só podem ser compreendidas através da compreensão espiritual. Por isso, tanto a Bíblia como as escrituras budistas são compreendidas verdadeiramente à medida que as pessoas se desenvolvem espiritualmente. Pode-se dizer o mesmo dos ensinamentos da Seishonoye. Muitos os criticam ou julgam como um cego que tateia uma parte do elefante. O elefante possui orelhas, presas, patas e tronco. Quem tocar apenas a presa poderá pensar que seja uma fera selvagem, mas na verdade ele é um animal bastante manso. E o marfim das presas, quando usado em esculturas, é bastante valorizado. Lindo, né? Esse foi mais um preceito diário. Eu acho que faz tempinho já que eu não falo, né, gente? Eu pego esses preceitos aqui dos preceitos de luz do Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, e o título do preceito de março é Deus é amor. Então ele está trabalhando aí, nós estamos trabalhando aí desde dezembro, né, gente? Nossa, estamos em dezembro, janeiro, 4 meses já praticamente trabalhando esses ensinamentos que realmente muda a nossa vida, muda a nossa frequência, muda, transforma todo o nosso entorno, toda a nossa vida, todo o nosso mundo externo. Através do quê? Do nosso mundo interno. Através do quê? Através da nossa mente, através do nosso reino dos céus, que é onde nós estamos vivendo hoje. Eu espero que vocês estejam vivendo aí no reino dos céus. Tá bom, gente? Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé, acredite no teu potencial infinito, potências infinitas, que hoje seja mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Até amanhã com mais um preceito do dia 7 de março. Até lá!